Olá, tudo bom? Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre programas de pós-graduação, sobre como fazer essa pesquisa, como entender um pouco mais e como entender esse universo da internacionalização. Eu vou explicar para vocês baseado na pergunta do Hilke Penaforte. Ontem à noite eu prometi que eu ia fazer esse vídeo para ele. Então vamos lá. Ele colocou o seguinte: professora Carla Dendarski, o vídeo é excelente, muito focado no assunto e prazeroso de assistir. Muito obrigado, Hilke, a gente faz com maior carinho, dedicação, realmente para auxiliar nós brasileiros no conhecimento a melhorar como pessoas, como seres humanos e o nosso currículo também, né? Ele colocou o seguinte: entretanto, gostaria, e acredito que muitas pessoas também, em saber quais os mestrados EAD reconhecidos pela CAPES que atuam no Brasil e no exterior. Se possível, disponibilize a lista de acesso a eles. Obrigado. Então vamos lá. O Hilke nos colocou em dois ambientes. Primeiro, a questão do mestrado e doutorado EAD. E segundo, a questão da atuação do Brasil e no exterior. Então, Hilke, são duas coisas diferentes. Para que a gente saiba qual é o mestrado e doutorado em regime EAD, a gente precisa entrar em contato com a instituição e com os programas, porque cada instituição tem uma forma de ensino. O que eu estou vendo, conversando com os colegas, conversando com essas novas tendências, é a questão da hibridização. Como que funciona? Existe uma discussão. O que seria EAD e o que seria presencial? EAD, a maioria das pessoas da academia entende que são aquelas aulas que ficam gravadas, como a gente está fazendo aqui agora. E o aluno vai assistindo e vai atendendo às demandas da disciplina. Basicamente, como aqueles sistemas das universidades de graduação. Como o sistema é presencial, na questão agora da tecnologia, principalmente por causa da pandemia, todos os coordenadores, ou grande parte dos coordenadores, já entenderam que eu posso estar gravando esse vídeo e na medida que você está ao vivo comigo, você está presencial, porque há interação. Existia uma discussão a respeito do que não é possível fazer as aulas usando a tecnologia, porque na pós-graduação é necessário a interação dos alunos. E como que fica então essa questão? Muitos cursos que, embora falem que não ofereçam EAD, eles estão oferecendo essa questão da tecnologia. Então, você tem que estar online nas aulas para que seja conte a sua presença, mas você não precisa estar no mesmo espaço físico. Então, a tendência é que todos os cursos, ou grande parte dos cursos brasileiros, especialmente em instituições particulares, passem, então, a ter essa disponibilização. Na PUC, por exemplo, já estão arrumando algumas salas para que funcione ainda como esse processo híbrido. Ao mesmo tempo que o professor está na sala de aula discutindo com os alunos que possam estar presenciais ou em formato presencial, também está interagindo com um aluno que está em outro estado, por exemplo. Na última live que nós tivemos, falando sobre essa tendência, inclusive para quem ingressar agora, por exemplo, em comunicação e semiótica, já vai ter todos os créditos possibilitados desta forma. Isso é uma questão a se pensar quando a gente opta por EAD, porque eu entendo que a maior dificuldade da questão para quem procura curso EAD é a questão da presença no local. Então, por exemplo, você está no Mato Grosso e quer estudar no curso que eu estou falando agora em São Paulo. Como que você faz? Não tem como, você trabalha, tem filhos, tem toda uma vida naquela região, não pode se deslocar. Mas, se a questão for você participar das aulas online, você consegue. Então, quando a gente tinha um ambiente EAD, uma discussão desse ambiente EAD antes da pandemia, e agora a gente tem um outro formato de regime EAD que vale muito a pena você fazer aquela pesquisa que eu estava falando no vídeo anterior de como você faz para pesquisar
o curso na CAPES para você entender como fazer essa questão do crédito. No mestrado e no doutorado, você não tem disciplina como tem na escola. Você tem na graduação e no ensino normal. Você tem créditos. Então, como que funciona? Você tem disciplinas que são obrigatórias, que você tem que cumprir. E geralmente você escolhe de uma gama quais você quer cumprir, que vai de acordo com o seu horário, com o seu interesse de pesquisa, com a instrução do seu orientador. E tem outros créditos que você pode cumprir de outras formas, ou vendo outras disciplinas, publicação de artigo, participação de congresso, participação de simpósio. Então, o formato ele é diferente e seria sim tanto para EAD no Brasil, tanto no sistema EAD quanto no sistema presencial. Agora o que mudou é essa ideia do que seria então a EAD. Muitos cursos já estão começando a defender que nem precisaria mais ter essa separação, porque essa disponibilidade do ensino remoto seria uma máxima. Então, primeira coisa que você tem que pensar é isso. Vale a pena você ligar para as instituições que te interessam e perguntar qual é o formato de regime para cumprir crédito. Ok? A segunda questão, mestrados e doutorados que atuam no Brasil e no exterior. Então, vamos lá. Como que funciona esse mundo? A CAPES tem notas para os programas de pós-graduação de 3 a 5. Nota 3, nota 4, nota 5. Então, eles têm que ter critérios mínimos que dê nota 3, contabilize 3, para que o programa possa existir. 4 e 5 vai falar da excelência do programa. Então, um programa nacional com excelência seria nota 5. Um programa 6 e 7 seriam programas de pós-graduação que possuem inclinação para internacionalização, que possuem essa parceria com instituições estrangeiras para fazer esse processo de internacionalização. E aí você tem, dentro desse processo de internacionalização, algumas opções. Por exemplo, você pode ingressar hoje num programa, eu vou falar da PUC, que é onde eu domino, né, o ambiente que eu estou nesse momento, mas assim funciona em todos os programas nota 6 e nota 7. Você ingressa nesse programa, e aí o que vai acontecer? Você faz as disciplinas normais, que como a gente falou, pode ser nesse formato híbrido. E aí você vai ter chamadas, você tem que ter esse interesse. Você pode ter interesse de fazer o sanduíche, né, que é um mestrado que você faz disciplinas aqui, e você recebe uma bolsa, a própria instituição que você está, entra em contato, já tem uma série de parceria com instituições estrangeiras, aonde você pode fazer disciplinas lá fora. E aí, quando você volta, você tem o título, né, lá de fora, só que você não vai ter mestrado lá e mestrado aqui. Você vai ter mestrado aqui com disciplinas que você cursou lá. Então, por exemplo, eu estou na PUC em Comunicação e Semiótica e eu falo que eu quero ter uma experiência, uma vivência numa universidade dos Estados Unidos. Aí eu vou, me inscrevo, a PUC vai entrar em contato com a faculdade que eu tenho lá fora. Existe uma série de questões de bolsas ou não bolsas, se precisa de bolsa, se não precisa, local para ficar. Existe uma série de questões que vai ser, são questões peculiares, que daí você já vai em contato com a instituição para entender tudo isso, mas nessa parte é muito grande, então não vou conseguir esclarecer tudo aqui. Mas digamos que eu tenha condições, eu não preciso de bolsa, só preciso do contato. Aí o professor daqui entra em contato com o professor de lá, ele vai me falar um período, geralmente 2, 3 meses. Eu vou para lá, faço essa matéria ou essas disciplinas, volto para cá e termino meu doutorado e defendo a minha tese. E aí eu vou ter um doutorado sanduíche. Mas o mestrado ou doutorado seria válido aqui. Outra opção são esses programas também, 6 e 7, que continuam com esse tipo de parceria com muitas instituições internacionais, conseguir um sistema de duplo doutorado. Aí seria doutor lá e doutor aqui. Só que aí o tempo que passa lá é no mínimo 6 meses. E você tem que defender lá e aqui. Então, assim, tem programa de duplo doutorado que você fica 1 ano, 2 anos fora.
Então, depende. E a questão de bolsa nesse sentido? Depende, existe muitas bolsas e muitos formatos de você ir. Mas vai funcionar da mesma forma. Você vai se inscrever, vai fazer prova, cada instituição tem uma seleção de escolha desses candidatos. Aí a instituição daqui entra em contato com a instituição de lá. A questão de visto já entra com visto de estudante, então você vai ter esse visto já. Geralmente a instituição começa a dar muito apoio para isso. Aí você passa esse período lá. Ele tem todas as exigências de matérias, de teses, de formato de trabalho, e aí depois você volta para cá. E aí você defende lá e defende aqui. Nesse caso, aí você vai ter duplo doutorado. Então, são dois formatos, ou sanduíche, que você tem vivência lá e volta para cá, e o seu currículo daqui fica melhor, né, por essa vivência internacional, ou duplo doutorado. Ok? Beleza até então? Então, tem a questão EAD, que eu já esclareci, e a questão do duplo doutorado ou mestrado, tá? São mestrado e doutorado. Funciona da mesma forma. Só o tempo do mestrado e do doutorado que é preciso verificar. Como que você vai pesquisar? E aí eu vou te convidar para vir aqui comigo no site da CAPES para você entender como que você vai pesquisar. É quase igual como nós fizemos anteriormente. A diferença é que nesse caso, você não vai procurar por área de avaliação. Você sabendo, então, que os programas internacionais são notas 6 e 7, e aí você vai precisar entrar em contato com a instituição para saber como que funciona. É um processo de pré-pesquisa. Você entra lá no site da CAPES, vamos pedir que a internet ajude aqui para o vídeo sair bonitinho. Aí você vai aqui no site da CAPES. No site da CAPES tem muitas informações sobre bolsas e alguns programas que a própria CAPES acaba tendo para alguma área de pesquisa que queira internacionalizar. Mas enfim, vamos lá. Cursos recomendados. Aqui, você vai vir por nota. Então, você sabendo que os programas 6 e 7 são programas que trabalham com internacionalização. Aí você vai ver aqui, cursos que são nota 7 no país. Ou seja, trabalham com essa internacionalização. De alguma forma, nós temos 368. Quais programas que são? Clica aqui. Então, vamos lá. Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo é uma opção. Administração, aqui 3, que trabalham, e pela FGV Rio de Janeiro, FGV São Paulo e Universidade de São Paulo. Então, são essas instituições que vão trabalhar nota 7. Claro que você depois pode ir para nota 6. É que esses programas que têm nota 7 costumam ter maior incentivo para internacionalização. Essas notas são importantes não para você como aluno, na verdade, assim, eu me formei num programa que é nota 3 ou num programa que era nota 5 e caiu para nota 3. Não vai influenciar no seu currículo em si. O que vai influenciar agora na sua vida acadêmica, você que não ingressou? Se você precisa de bolsa, quanto maior é a nota do programa, significa que mais bolsa tem. Se você está pensando em internacionalizar, em fazer ou mestrado sanduíche, ou mestrado duplo mestrado, ou doutorado sanduíche, ou duplo doutorado, quanto maior é a nota, maior é o incentivo de bolsa, maior é o número de instituições que trabalham nesse sentido de parcerias mesmo, tem no mundo inteiro. Tem universidade na Índia, na Europa, na França, em Portugal, no mundo inteiro. Então, isso é interessante. Então, a gente começa pelo 7, pensando na bolsa, mas depois você poderia fazer a bolsa no 6. Então, vamos lá. Tem a administração, antropologia, que você vai vendo todas as áreas que tem artes, programas de arte, astronomia, olha. Programa de astronomia tem muita internacionalização. Astronomia e física. Porque são programas de tecnologia onde é interesse do governo que a gente vá para fora para conseguir tecnologia, conseguir mais conhecimento aí técnico para aplicar para a sociedade brasileira. Então, tem 11 aqui. Vamos pensar em astronomia aqui. Na USP, é um programa nota 7. Vamos pensar em física. Física tem bastante, tem no Rio, tem na USP, tem São Carlos, tem Campinas, tem a Unesp, tem Minas, Pernambuco, Ceará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, está bem espalhadinho.
E aí você vai pesquisando todas as áreas. Lembre-se, pensou em internacionalização, pensou nesse interesse de fazer tanto sanduíche, para ter uma experiência fora, quanto dupla titulação de mestrado ou doutorado, programas notas 6 e 7 indicam justamente esse fator, que esse programa tem internacionalização. Certo? Eu espero ter ajudado você, Rio, que é a dúvida de todas, bastante pessoas que procuram um pouquinho conhecer sobre essa questão. E não se esqueça, deixe seu comentário. Eu prometi, o vídeo eu fiz. O máximo que a gente puder fazer para auxiliar nesse conhecimento e nessa busca, estamos à disposição. Não esqueça de deixar seu joinha, seu comentário e se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima!